Stanley Fernandes é um aluno da quarta série em uma escola só para meninos em Mumbai. Ele é um garoto com muita criatividade, que frequentemente improvisa histórias absurdas, mas interessantes para contar em sua classe. Essa qualidade o torna muito querido entre seus colegas. No início do filme, Stanley entra na escola com hematomas no rosto. Ele está 1 hora adiantado, então se distrai da forma que pode, fazendo barulhos estranhos até que seus amigos cheguem. Então ele lidera toda a sala de aula para cantar uma música. A professora de inglês Rose mostra um amor genuíno e muito cuidado com as crianças. Ela ensina de uma forma muito divertida, o que a torna a favorita de todos. Rose percebe os hematomas no rosto de Stanley e pergunta preocupada como ele havia conseguido isso. Stanley inventa mais uma de suas histórias inovadoras e afirma que sua mãe voou de um ônibus para pegá-lo, mas não conseguiu e, portanto, ele caiu na estrada. Rose e seus colegas riem e esquecem a pergunta sobre os hematomas. Ela o manda ao banheiro para lavar o rosto, onde Stanley conhece o seu professor de Hindi, o Sr. Verma. Hindi é um dialeto, pessoal. Verma é um esfomeado, guloso, ridículo, que fica de olho nas lancheiras de todos os alunos. Por causa de sua personalidade desagradável e rabugenta, ele é conhecido como Caduz entre os alunos. Caduz é basicamente um bobão, pateta, idiota, esse tipo de coisa. Ele pede para Stanley voltar imediatamente para sua classe. E nessa cena, quem aparece é a professora de ciências, a senhora Ayer. Ela percebe que faltam algumas páginas do livro de Stanley. Quando questionado, ele afirma que sua irmã mais nova as arrancou. A professora deixa passar desta vez, mas pede para ter mais cuidado. A próxima aula é a de Hindi, ministrada por Caduz. Ele está com a boca cheia de tabaco, coisa que o impede de falar com clareza, mas ele não tá nem aí com a qualidade da educação que oferece. A única coisa com a qual ele se preocupa é com as lancheiras das crianças, que contém principalmente uma comida caseira deliciosa. Que véi nojento, mano. É comum que todos da escola, incluindo os professores, levem comida durante o almoço. O Sr. Verma, nunca leva lanche na hora do almoço, mas fila a boia de todo mundo, ao ponto de as crianças temerem que ele venha para a classe durante o intervalo do almoço. Enquanto ele está ensinando, uma criança da classe abre secretamente sua lancheira e dá uma beliscada no almoço. Caduz sente o cheiro da comida e não consegue mais se concentrar em ensiná-los. Rapaz, o pecado da gula aí dominou, hein? Ele pergunta quem abriu a lancheira, mas ninguém responde. Desesperado para comer alguma coisa, ele sai da aula e vai até a sala dos professores. Já que mais uma vez ele não trouxe a própria comida, ele procura ao redor e encontra uma lancheira cheia de jalabis, um doce típico da Índia. O esfomeado devora tudo e guarda a lancheira de volta antes que alguém possa vê-lo. Durante o almoço, as crianças finalmente abrem suas lancheiras, mostrando vários tipos diferentes de comida que trouxeram para o dia. Enquanto todos os outros devoram suas lancheiras, Stanley anda pela sala apenas observando. Ele nunca traz uma lancheira para a escola, mas ao contrário do gulosão lá, Stanley nunca pede aos seus amigos para dividir suas comidas. Seu amigo Aman pergunta o que ele vai comer. Stanley diz que vai comprar comida fora da escola. Aman oferece parte de sua comida, pois sua mãe havia colocado muita. Entretanto, Verma impede o compartilhamento e briga com Stanley por nunca trazer seu próprio lanche. Depois de impedir o pobre garoto de comer, o professor descaradamente pede aos alunos uma parte de suas comidas, o que gera um grande aborrecimento entre elas. Stanley, por outro lado, bebe muita água na torneira, tendo mentido sobre ir comer na rua. Pelo resto do dia, ele pede água aos seus amigos e bebe para não sentir fome. Depois da escola, as crianças fazem fila em frente a uma loja para comprar salgadinhos e bebidas, mas Stanley, que não comeu nada o dia inteiro, somente volta para casa. No dia seguinte, na escola, Stanley e seu parceiro de banco discutem por seus braços colidirem enquanto eles escrevem.
A professora Ayer os manda para fora da classe sem nem perguntar qual era o problema. Durante o almoço, Stanley não traz sua lancheira novamente, mas dessa vez uma criança divide um pouco de sua comida com ele sem que o professor guloso saiba. Na sala dos professores, todos estão comendo sua própria refeição, exceto Caduz. Quando lhe é oferecido biscoitos por seus colegas, ele inicialmente finge estar relutante, mas os outros professores sabem muito bem que ele não recusaria comer, mesmo que ele tivesse na mira de uma AK-47. Quando não lhe oferecem comida, o guloso pergunta o que estão comendo e olha para os outros fixamente, ao ponto de se sentirem na obrigação de lhe darem alguma coisa. Todo mundo está de saco cheio do seu comportamento, mas ninguém ainda reclamou com ele sobre isso. Mais tarde, durante a aula, Stanley e seu colega discutem mais uma vez por causa de seus cotovelos que ficam batendo. Caduz descobre que Stanley é canhoto e ordena que ele use a mão direita. Os meninos decidem jogar futebol depois da escola e convidam Stanley. Inicialmente ele recusa porque teria que ligar para sua mãe. A mãe dá a ele um telefone escondido em um compartimento secreto em sua bolsa. Stanley finge ligar para alguém e afirma que sua mãe permitiu que ele ficasse mais tempo. Fora da escola, os meninos brincam, comem e se divertem muito juntos. No dia seguinte, Rose corrige a redação de Stanley e ri de seu estilo hilário de escrever. Impressionada com a criatividade, ela até lhe dá uma bala de caramelo para elogiar seu trabalho. Também informa às crianças que depois das férias de Natal, elas terão que ficar na escola por mais horas para aulas extras. Rose pede para trazerem lancheiras maiores porque elas podem ficar com fome ao longo do dia. Ela também percebe o dilema causado por Stanley ser canhoto, então pede que simplesmente ele troque de lugar e resolva o problema que os outros professores sequer reconheceram. Em 12 de dezembro, Stanley lembra o aniversário de Rose e recita um poema engraçado de sua autoria para ela. Rose ri de sua fofura e entrega a ele uma barra de chocolate. Logo após, nós o vemos dividir o chocolate com todos os seus amigos. No primeiro dia após as férias de Natal, os pais de todas as crianças cozinham muitas comidas deliciosas para que elas não fiquem com fome durante as aulas extras. Suas lancheiras são todas guardadas na frente da classe e o professor guloso não pode deixar de notar. Ele está especialmente interessado na caixa de Aman, que possui 4 compartimentos. Dificilmente consegue continuar ensinando porque as lancheiras o distraem a cada 2 segundos. Antes do intervalo, Caduz está em outra classe do outro lado da escola. Ao invés de ensinar, ele compara as lancheiras e fala sobre a comida, esperando ansiosamente para devorar a refeição de Aman. Assim que o período termina, ele corre para a sala de Stanley, mas é parado pela senhorita Ayer. Para a infelicidade do gulosão, quando ele chega na sala de aula, toda a comida já tinha acabado. Ao perceber que a comida foi compartilhada com Stanley, ele o acusa de se aproveitar de seus amigos. O pobre garoto fica humilhado após o ocorrido. No dia seguinte, Stanley evita comer da lancheira do amigo, dizendo que vai para casa para saborear uma refeição quente e preparada por sua mãe. No lugar de Stanley, o professor guloso se junta aos alunos e devora sua comida de forma nojenta. Isso continua por alguns dias até que um dos meninos percebe que Stanley não vai para casa buscar comida. Ao invés disso, ele vagueia pelas ruas próximas. Mais tarde naquele dia, os alunos o denunciam por sua mentira, mas Stanley argumenta alegando que seus pais voaram para Delhi, então não tem ninguém para cozinhar para ele em casa. Seus amigos se oferecem para ajudá-lo, planejando se esconder de Caduz e comer juntos até que seus pais voltem de viagem. No dia seguinte, Caduz chega animado à sala de aula apenas para encontrá-la vazia. Procura pelas crianças por toda a escola, mas sem sucesso. Quando finalmente os encontra, pergunta onde eles estavam. Os meninos afirmam que foram convidados a comer fora, para que a sala de aula não ficasse cheia. Nos próximos dias, eles dizem a Caduz um local diferente de cada vez, e ele fica com fome todos os dias, e também fica irritado e impaciente ao longo do tempo. Um dia, finalmente encontra a reunião no telhado e vê que os alunos estavam se escondendo dele por causa de Stanley. Num ataque de raiva, ele o menospreza e ordena que traga seu próprio lanche ou pare de vir à escola.
Suas palavras duras atingem Stanley e ele para de ir à escola no dia seguinte. Durante sua ausência, o teste para uma apresentação de dança interescolar acontece. Seus amigos sabem que Stanley seria o candidato perfeito, mas não sabem como localizá-lo. Até tentam ligar para o telefone da mãe dele, mas descobrem que o número não existe. Os professores começam a sentir falta de sua presença na classe, incluindo Cadus, que se sente mal por ter agredido verbalmente o garoto. Um dia depois da escola, os garotos encontram Stanley do lado de fora e contam a ele sobre o programa de dança. Após isso, Stanley vai para o local onde os meninos estão ensaiando. Ele observa as crianças praticando e de longe aprende os movimentos secretamente. Com o passar dos dias, Rose sente falta de Stanley na sala de aula e está preocupada. A mãe e o grupo finalmente contam a ela o motivo da ausência de Stanley. Rose fica enojada e horrorizada pelo fato do professor nojento ter impactado na educação de um aluno por causa de uma lancheira. No intervalo, Rose se aproxima do guloso e oferece uma caixa de bolo. Ele finge hesitar. E ela pergunta se ele se sente realizado após fazer bullying com um de seus alunos. Ela até o chama de esfomeado e ameaça contar ao diretor sobre o ocorrido. O professor, assustado e envergonhado, implora para Rose não fazer isso. Naquela tarde, Stanley vai aos ensaios novamente e começa a praticar sozinho. O coreógrafo de dança o nota e o convida para participar oficialmente. No dia seguinte, Stanley traz seu próprio lanche para a escola pela primeira vez em sua vida. Também tem 4 compartimentos cheios de uma deliciosa comida caseira. Stanley entrega a lancheira para Cadus, pedindo permissão para continuar vindo à escola. O professor, extremamente envergonhado, não consegue conter as lágrimas. O diretor descobre sobre o ocorrido e chama Stanley e seu grupo para o escritório. Ele os informa que o professor guloso pediu demissão e deixou uma carta de desculpas escrita para Stanley. Na carta, ele promete nunca mais voltar para a escola. No dia da apresentação de dança, Stanley é nomeado o anfitrião por causa de seus encantos e habilidades. Todos o elogiam em sua performance para sua alegria. Após o programa, Rose se aproxima dele e se oferece para lhe dar uma carona para casa. Stanley recusa, alegando que sua mãe está esperando por ele em um carro. No entanto, ele provou ter mentido quando, um pouco depois, o diretor o leva para casa. Finalmente é revelado que Stanley realmente é um órfão e um trabalhador infantil em um restaurante administrado pelo seu tio. O homem bate no garoto por estar atrasado e ordena que comece a trabalhar no mesmo instante. Seu tio o agride severamente grande parte do tempo, o que explica os hematomas frequentes em seu rosto. Stanley quer se encaixar com seus amigos, portanto, ele cria histórias bizarras sobre seus pais. No entanto, como não tem ninguém para cozinhar para ele, o garoto nunca pode levar comida para a escola. A única pessoa que se simpatiza com ele é o cozinheiro do restaurante Akram. Foi ele que arrumou algumas sobras do restaurante para Cadus, prometendo fazer isso todos os dias sem o tio saber. No dia seguinte, Stanley vai para a escola com uma lancheira cheia de comida feita por Akram. Ele divide com todos os seus amigos enquanto se gaba de como sua mãe preparou tudo. E na última cena, vemos ele compartilhar seu lanche com os professores da escola, seus amigos e o zelador. Ou seja, pessoal, mesmo com tudo que esse garotinho viveu, o que fazem com você não pode definir o que você é. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para ficar sabendo em primeira mão quando saírem os nossos vídeos. Até o próximo vídeo.